Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Eu queria então começar essa aula lendo um versículo da palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 16, somente a primeira parte. Colossenses 3, 16. Que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Aqui nós temos um mandamento claro de Deus para que nós não dependamos exclusivamente do ensino de mestres profissionais, pastores ordenados, seminaristas, mas que toda a igreja esteja comprometida com o ensino e com o aconselhamento uns aos outros. E é justamente partindo dessa perspectiva que nós temos aqui falado acerca do discipulado pessoal, desafiando a igreja para que todos nós estejamos empenhados nesta, que não é uma das muitas tarefas que nós temos enquanto igreja, mas que é a grande tarefa da igreja do Senhor Jesus. Essa é a grande missão que o Senhor nos deu, fazermos discípulos. E dentro dessa missão de fazer discípulo, você tem essa atividade que é essencial, a atividade do discipulado pessoal. Eu queria aqui revisar com vocês uma definição que nós tínhamos dado na nossa aula anterior, quando nós dissemos que o discipulado é um relacionamento de confiança centrado no Evangelho, a fim de que o discípulo se desenvolva integralmente e seja capaz de fazer outros discípulos. Discutimos acerca dessa breve definição e daquilo que ela traz de auxílio prático mesmo dentro da dinâmica do discipulado pessoal. Por fim, nós tínhamos aqui apresentado 4 etapas do desenvolvimento do discípulo e tínhamos falado sobre um princípio muito elementar, que é o de ajudar o seu irmão a dar um passo à frente. Dissemos aqui que o discipulado não tem o objetivo de alguma forma, tornarmos pessoas em supercrentes. Nós não somos supercrentes. E nós não temos a capacidade de transformar uma pessoa num supercrente. O máximo que eu posso fazer, na dependência do Espírito Santo, é ajudá-la a dar um passo adiante na sua maturidade cristã, a dar um passo à frente no seu desenvolvimento enquanto discípulo de Cristo. Por causa disso, nós hoje vamos então falar sobre como é que se dá essa dinâmica do discipulado pessoal na prática. E aqui eu preciso fazer um esclarecimento prévio. Eu sei que enquanto nós interagimos, enquanto igreja, irmãos, discípulos de Cristo, há muitas interações de discipulado pessoal que são implícitas. A gente almoça com um determinado amigo e irmão em Cristo e, indiretamente, à medida em que nós falamos sobre as nossas vidas, da perspectiva do Evangelho, nós estamos implicitamente já discipulando uns aos outros. À medida em que a gente conversa uns com os outros, à medida em que a gente interage no pequeno grupo, até mesmo aqui, após uma reunião em tempos normais, poderíamos ficar ali fora, conversar bastante, trocávamos contato, e tudo isso é discipulado pessoal. Mas o que nós vamos aqui nessa noite abordar é de uma relação mais intencional e mais explícita de discipulado pessoal. Vamos aqui tratar de algo que seja mais organizado, algo que seja mais sistematizado, que tenha inclusive a intencionalidade e a consciência, a concordância de todas aquelas pessoas que estão envolvidas no processo. Isso eu digo porque muitas vezes, numa relação de discipulado implícito,
Às vezes, uma pessoa tem bastante intencionalidade nisso. Ele sabe que ele está ministrando a palavra de Deus de uma forma indireta, de uma forma discreta, mas às vezes o outro lado não sabe que ele está sendo alvo desse cuidado especial. Mas quando nós aqui falamos numa parceria de discipulado pessoal, nós pressupomos que todos os envolvidos estão conscientes desse processo no qual eles estão envolvidos. Então, como é que a gente começa? Como é que a gente daria, então, um pontapé inicial numa parceria de discipulado pessoal? Precisamos aqui, então, estabelecer que, antes de tudo, precisamos pedir direção a Deus para isso. É algo que vai levar um tempo considerável. É algo que vai exigir uma dose de compromisso considerável. Portanto, eu penso que ninguém deveria fazer isso sem que antes investisse um tempo de oração, pedindo que Deus direcionasse você nesse processo. Afinal de contas, o discipulado não é algo que a gente faz na vida de alguém. No discipulado cristão, mais exatamente, nós estamos entrando em parceria com Deus para ajudar alguém em cuja vida Deus já está trabalhando. E por causa disso, antes de tudo, eu preciso me certificar de que eu estou em sintonia com Deus. De que eu não estou trabalhando só nisso, mas que eu estou colocando-me como colaborador de Deus, para usar uma palavra do apóstolo Paulo, colaborador de Deus, cooperador. Então devemos pedir direção a Deus sobre todo esse processo que nós vamos encarar. E quem sabe, ou especialmente, precisamos também pedir direção a Deus acerca daquelas pessoas que nós vamos convidar para estar conosco nessa jornada de discipulado pessoal. Afinal de contas, você não vai poder convidar muita gente, não é? Porque senão perde o significado do termo pessoal, e você tem um grupo grande, já torna-se algo impessoal. Então, nós temos aqui sugerido que o discipulado pessoal seja algo feito um a um, ou também em grupos pequenos, mas não em pequenos grupos PGs, tá? Em grupos pequenos de 2, 3, no máximo 4 pessoas. Eu acho que é uma quantidade boa, né, razoável, para que nesses encontros de discipulado você possa ouvir a todos adequadamente. Então, eu estou atualmente liderando 2 grupos de discipulado pessoal, mais o de liderança, que é um grupo grande, seria 3. Mas pensando nesses grupos de discipulado pessoal, nós temos 4 pessoas envolvidas. E se a gente brincar, não dá tempo de ouvir cada um adequadamente. Nas várias interações que a gente tem ao longo de 1h30 de reunião. Então, eu penso que talvez esse seja um número, né, razoável. Algumas pessoas acham que é muito importante que você faça o discipulado 1 a 1. E eles veem, né, vantagens nisso, e de fato há vantagens, de forma que você pode fazer um trabalho que seja algo totalmente personalizado para aquela pessoa que você está buscando ajudar. Bem, na minha opinião e na minha experiência, que não é tão vasta assim, mas eu tenho achado melhor conduzir isso em grupos pequenos, de 2, 3 ou no máximo 4 pessoas. De forma que todos eles são abençoados, não apenas pela minha direção da reunião, mas eles são abençoados também pela interação deles uns aos outros. Então, não apenas aquilo que eu digo acerca do texto bíblico, não apenas aquilo que eu digo acerca da caminhada cristã, mas aquilo que eles ouvem no grupo, ajuda-os muito e encoraja-os muito. De repente, no grupo, eles vão se identificar mais com as lutas daquelas pessoas que estão, né, caminhando junto deles, do que talvez com as minhas, que posso estar mais adiantado em algum aspecto da vida que nós estamos ali, né, considerando. Por causa disso, fica então essa orientação para que nós iniciemos um processo intencional de discipulado pessoal, orando ao Senhor e aí levando um tempo.
Então aqui fica essa dica. Se você sente-se despertado para iniciar uma jornada de discipulado pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer não é mandar uma mensagem de WhatsApp convidando pessoas para isso. Eu sugeriria que você levasse alguns dias orando ao Senhor, pedindo a direção dEle, para que você pudesse depois tomar as providências que você sabe. E a próxima providência seria exatamente esse, fazer o convite. É quando você entra em contato com uma pessoa e você diz para ele explicitamente, não implicitamente, não há motivo pelo qual você queira convidar uma pessoa implicitamente ou disfarçadamente para uma jornada de discipulado pessoal. Se Deus está agindo na vida dela a esse ponto, eu acredito que ela pode estar bastante consciente acerca, né, do processo, e me parece que ela estará mais disposta, inclusive, a valorizar esse processo, o quanto mais consciente ela estiver disso. Ok, obrigado. Então você vai fazer o convite a uma pessoa e vai explicar a proposta para ela. Esse é outro aspecto que eu acho que, pensando na jornada do discipulado pessoal completa, seja um dos mais importantes. Explicar exatamente a proposta que você está trazendo para ela. Geralmente eu faço isso numa ligação ou em algum encontro mesmo pessoal, e eu faço questão de gastar algum tempo com isso. Não fazer isso apressadamente, subentendendo ou pressupondo que a pessoa está entendendo a proposta. De repente ela nunca participou disso, ela nunca viu isso. E você precisa explicar para ela exatamente. Então, uma coisa que eu faço é deixar claro o tempo em que eu estou me propondo a caminhar junto com ela. Eu não quero que a pessoa pense que ela vai assumir um compromisso indeterminado comigo. Até porque é complicado você assumir um compromisso ad eterno com a outra pessoa, né? Então, para sempre, nós vamos estar nesse relacionamento de discipulado? Não. É por um tempo específico. Um trimestre, um semestre, um ano. Depende dos objetivos que você pretende alcançar com essa pessoa que você está interagindo. Imagine que você vai discipular uma pessoa que ainda não é crente. Eu acredito que poucos encontros são mais adequados. Então você pode convidar uma pessoa para estudar a Bíblia ou um tema específico da Bíblia com você durante 6 encontros. Mesmo que a pessoa não seja muito afeta a essas coisas todas, né, religiosas, e Bíblia, igreja, e crente e evangelismo, talvez pela amizade que ela tem com você, pela confiança que você já adquiriu com ela, ela se sinta encorajada a, durante 6 encontros, considerar com você alguma questão da Bíblia. Me parece que talvez nessa fase fosse imprudente que você convidasse a pessoa para caminhar com você ou para estudar a Bíblia com você ao longo de um ano inteiro. E mesmo quando você determina que serão apenas 6 encontros, você não está querendo dizer que depois disso você não vai poder ajudá-la mais com nada. Ao final dos 6 encontros, vocês sentam e vocês avaliam a oportunidade, a necessidade, a conveniência e interesse de prolongar essa parceria, esses encontros por mais um tempo. Mas o fato é, estabelecer um tempo certo ajuda a pessoa a decidir se ela vai se comprometer com você ou não nessa parceria de discipulado pessoal. De outra forma, quando você está discipulando crentes que já têm mais algum tempo na caminhada, aqueles que já estão caminhando para a fase da maturidade, ou que já estão nela, eu penso que 1 ano é um tempo bom. A pessoa já tem condição de se comprometer com você por mais um tempo e, de fato, levando em consideração as necessidades de um cristão na fase da maturidade, você precisa de mais tempo mesmo para, de fato, tratar, abordar tudo que você precisa, né? Trazer à tona
nessa parceria de discipulado pessoal. Então, além de você explicar esse tempo em que vocês estarão juntos na caminhada, é importante também que você deixe claro, por exemplo, com que frequência vocês se encontrarão. O discipulado pessoal, ele traz para ambos os lados responsabilidades diárias. Daqui a pouco a gente vai ver exatamente isso. Mas há aqueles encontros do discipulado, o dia em que todos aqueles irmãos que estão envolvidos nesse projeto, eles vão sentar num lugar determinado, numa hora determinada, por um tempo determinado. Então, essa pessoa, antes que ele decida se ele quer ou não, ele precisa verificar, às vezes até mesmo conversar com a sua esposa, enfim, com quem mais está ligado, né, à rotina diária, se ele vai ter disponível aquele tempo para os encontros com o seu discipulador. Tudo isso faz parte dessa explicação que a gente faz, né, da proposta. É importante também a gente esclarecer os custos disto. No discipulado, não apenas o discipulador faz algo. Na verdade, o discipulador faz muito pouco. O trabalho pesado mesmo é feito por aquelas pessoas que estão sendo discipuladas. O discipulador, ele vai mais dar o direcionamento. Ele vai mais observar, direcionar, orientar, facilitar o processo. Mas o trabalho pesado de leitura, meditação, tarefas, práticas, tudo isso aí, precisa ser arcado por aquela pessoa a quem você está discipulando. Então, por causa disso, antes que ela aceite o convite, é muito importante que você esclareça o custo disso. Ela precisa saber que ela vai assumir responsabilidades no processo de discipulado pessoal. De uma forma geral, numa ligação, dá para você dizer isso. E, por fim, deixar que a pessoa decida. Então, a gente não vai impor o discipulado a ninguém. A gente vai convidar, mostrar a proposta da gente, esclarecer custos com os quais ela precisará responsabilizar-se e deixar que ela decida. Muitas vezes eu gosto de dizer assim: você não precisa responder para mim agora, pense sobre isso, ore sobre isso, e essa semana você me diz alguma coisa. O mais engraçado é que quase sempre me dizem: não, eu já quero, eu já sei dizer, eu já quero. Mas, de qualquer forma, eu deixei a pessoa à vontade. De repente, a pessoa não está no momento ideal da vida, ou está vivendo alguma fase da vida, né, corrida demais, na qual ela julga não poder comprometer-se com as exigências de uma parceria de discipulado pessoal. Se isso acontecer, não tem problema nenhum. A gente vai em busca de quem quer e de quem está disponível, ok? Então, como é que a gente conduz o processo de discipulado com aquelas pessoas que se comprometeram, né, conosco? Eu trago aqui uma figura extraída do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, do escritor Paul Tripp, onde ele fala sobre o que seria um processo básico dentro daquilo que ele chama de ministério pessoal, que serve tanto para discipulado, quanto também para aconselhamento. E aí ele fala sobre um ciclo, com 4 elementos básicos: amar, conhecer, falar e fazer. O que seria isso? Primeiramente, como se trata de um discipulado pessoal, nós precisamos ter a consciência de que nós não estamos ali meramente para transmitir conhecimentos teóricos. Nós estamos ali naquela parceria para amar o nosso irmão. E não um amor sentimentalóide, mas um amor prático, que vai ser demonstrado através de muito sacrifício e de muito investimento na vida dele. Então, ele elenca, com o intuito de nós amarmos e nós demonstrarmos esse amor por aquelas pessoas a quem nós estamos ministrando, nós precisamos buscar entrar no mundo da pessoa. O mundo daquela pessoa que nós estamos ajudando pode ser completamente diferente do nosso. Nós não podemos simplesmente presumir
que ele teve um dia tão bom quanto eu tive, que ele tem relacionamentos familiares tão estáveis quanto eu tenho, que ele tem um conhecimento bíblico tão razoável quanto eu possa ter. Nós precisamos entrar no mundo da pessoa e conhecer ela mesma em seu próprio mundo. Não aquilo que a gente imaginava dela em contatos rápidos, mas aquilo que ela realmente é. E entrando no mundo da pessoa, nós precisamos encarnar o amor de Cristo para ela. Eu penso que em toda a vida cristã, o modelo encarnacional de Cristo é um paradigma que nós vamos precisar praticar sempre. Então, pense na pessoa de Cristo, deixando a sua glória, para se envolver num mundo totalmente diferente daquele que ele era próprio. Às vezes, numa parceria de discipulado pessoal, nós vamos encontrar pessoas parecidas com a gente. Mas outras vezes, a gente vai descobrir que aquela pessoa tem uma história completamente diferente da nossa, que fez caminhos na vida completamente diferentes dos nossos, e que tem às vezes lutas que nós nem sequer imaginávamos que existissem, muito menos que aquela pessoa específica passasse por elas. Na sequência, a gente precisa buscar se identificar com a condição do outro. Ou seja, agora que eu conheço, ou agora que eu estou começando a conhecer quem ela realmente é, o que eu precisaria no lugar dela? O que eu gostaria de receber se eu fosse ela? Às vezes, quando a gente começa uma parceria de discipulado, a gente tem várias estratégias em mente, tem vários planos em mente. Mas veja, nós não estamos discipulando a nós mesmos, nós estamos discipulando a outros. Então a gente precisa muitas vezes abrir mão de algum projeto específico que a gente tinha, de alguma estratégia específica que a gente tinha. Quando a gente entra no mundo dela, quando a gente identifica-se com a condição dela, e a gente começa a perceber que as necessidades dela são diferentes daquela que nós imaginávamos anteriormente. E, por fim, amar o discípulo é alinhar-se ao plano de Deus na vida dele. À medida em que eu vou conhecendo uma pessoa, eu vou ouvindo dela, e aí eu posso começar a entender o que é que Deus já tem feito na vida dela. E isso é muito importante, não apenas para, de alguma forma, satisfazer a minha curiosidade pessoal, mas para me ajudar a me alinhar com esse trabalho, com essa obra de Deus na vida dela. É exatamente por causa disso que uma das primeiras tarefas que eu dou para esses grupos de discipulado pessoal nos quais eu tenho me envolvido eu queria que você pensasse sobre a sua jornada espiritual, até o dia de hoje, até esse tempo presente, você pensar sobre isso, anotar algumas coisas que você achar importante, e no próximo encontro nós vamos conversar sobre isso. Quer dizer, não só sobre isso, mas entre outras coisas, nós vamos conversar sobre isso, sobre a sua jornada espiritual, quais os caminhos que você fez, ou por quais caminhos Deus encontrou você com o seu precioso Evangelho. Isso eu acho um dos momentos mais fundamentais dessa caminhada, porque ela me dá a possibilidade de me alinhar com o plano de Deus na vida dela. Eu vejo em que áreas que Deus trabalhou na vida dela, quais foram as iscas que Deus usou ao longo da vida para atrair essa pessoa. E isso me dá um bom indicativo de onde nós devemos trabalhar juntos. Ok? Passando para o outro elemento, conhecer características e história do discípulo. Tem muito disso que eu acabei de dizer, mas vai além. Conhecer características do discípulo. Será que essa pessoa que eu estou ajudando, ela gosta de ler ou ela não gosta de ler? Porque imagine que eu tenha pensado em 1001 leituras para ela, mas se ela não gosta de ler,
eu preciso refazer o plano. Não para que ela não, precise ler nada, mas que ela tenha a oportunidade de ir crescendo gradativamente nessa habilidade. Vai ser importante para ela, vai ser necessário no crescimento dela, mas se ela não tem esse hábito, ela não vai construí-lo de um dia para o outro. Pense em outras coisas. Essa pessoa costuma fazer relacionamentos, ou ela tem vivido isoladamente dentro da igreja? Se ela tem vivido isoladamente dentro da igreja, mais do que encontros, mais do que aulas, mais do que novas informações, uma coisa muito boa que eu posso fazer por ela é ajudá-la a se conectar com outros irmãos dentro da igreja. Essa rede de contatos pode ser tão benéfica para ela, tão salutar para a sua vida espiritual, quanto muitos ensinos teóricos, conceitos que eu possa transmitir para ela. E para a gente conhecer características, conhecer história do discípulo, conhecer as necessidades dessa pessoa a quem nós estamos buscando ajudá-la a atingir a maturidade espiritual, uma estratégia constante para todos os encontros, para todas as interações, é fazer boas perguntas. Fazer boas perguntas. Quase sempre, quando nós estamos treinando discipuladores, eles estão muitas vezes preocupados se eles saberão dar as respostas certas às perguntas que serão feitas para eles por aquelas pessoas a quem eles estão discipulando. Esse é talvez o grande medo, o grande receio, o grande fantasma do discipulador. E se ele perguntar, e se ele exigir que eu explique, o que é que eu vou dizer para ele? Mas eu diria que essa não é a principal habilidade que um discipulador precisa ter. Mais do que oferecer respostas certas, é importante a gente fazer as perguntas certas. Porque, veja, se a pessoa a quem você está discipulando fizer uma pergunta para você e você não souber responder, simplesmente você pode se envolver com ela mesmo na pesquisa daquele assunto. Olha, isso aí eu não sei, mas nós vamos pesquisar, eu vou buscar resposta para isso, você também vai buscar resposta para isso. No próximo encontro, ou entre um encontro e outro, a gente pode bater um papo sobre isso aí. Não tem problema nenhum, ninguém precisa saber tudo. Mas é importante desenvolver essa habilidade de fazer perguntas certas, de fazer boas perguntas, para que a gente aproveite ao máximo cada encontro. Em cada encontro que a gente tem, surgem certos assuntos, surgem certas situações, que a gente só vai conseguir extrair o máximo delas, levar aquele determinado assunto a um verdadeiro aprendizado, se a gente insere ali uma boa pergunta. E isso, meus irmãos, nós precisamos aprender com o nosso Mestre Jesus Cristo. Além de muitos ensinamentos, vocês vão lembrar que nos evangelhos, Jesus muitas vezes está fazendo boas perguntas. Billy Graham dizia que eram perguntas que sejam fortes o suficientes para provocar uma crise na pessoa. Sabe quando Jesus chega para a mulher samaritana e diz assim, vá buscar o seu esposo. A mulher ali ficou morta, né? Quantos ensinamentos, quanto impacto a conversa de Jesus teria com ela a partir dessa pergunta que Jesus fez a ela. Ou em tantas outras interações de Jesus Cristo, você vê ele está sempre fazendo perguntas. Fazendo perguntas, e não são quaisquer perguntas, são perguntas boas, perguntas que são capazes de provocar uma crise no coração daqueles que ouvem. Uma vantagem da gente, então, não apenas se preocupar em responder, mas também em perguntar, é a gente eliminar suposições. É incrível a capacidade que nós temos de construir suposições errôneas acerca do outro. A gente acha que ele é um super crente, na caminhada a gente vê que ele não é.
A gente pensa que ele sabe muito de Bíblia, na caminhada você vai perceber que não, é que ele fala bem, aí dá a impressão que ele sabe muito, mas ele não sabe. Outros sabem muito de Bíblia, você pensava que ele não sabia quase nada, mas é porque ele é tímido, nunca fala, e por causa disso você presumiu que ele estava começando apenas. Então é fazendo perguntas, questionando, que a gente vai eliminando suposições, para que a gente possa trabalhar com as reais necessidades que aquelas pessoas têm, e não com aquelas que a gente presumiu ao longo de muito tempo. E nisso aí conhecer, talvez o mais importante seja identificar quais as maiores necessidades do discípulo. Não que eu queria passar para ele, não que eu tinha imaginado, sonhado em levar para a vida dele, em ministrar na vida dele, mas o que ele realmente precisa. Eu já citei aqui um trecho de um livro, de uma autora que eu gosto muito, chamada Rebecca Pippert, eu queria repetir. Ela fala sobre evangelização. Como nós vimos na nossa aula anterior, que evangelização e discipulado estão ligados, ou são basicamente nomes diferentes para a mesma coisa, eu vou então fazer a citação dela, substituindo a palavra evangelismo pela palavra discipulado. E aí, Rebecca Pippert então diria que discipulado não é uma coisa que você faz lá fora, uma vez por semana, durante 1h30, e depois volta para a sua vida real. Discipulado implica conhecer pessoas, envolver-se com elas, passear por suas ilhas de preocupações e ansiedades, e então compartilhar o Evangelho na medida da sua necessidade, ou partindo na medida da sua necessidade. É por causa disso que nós precisamos, então, não apenas passar o conteúdo ou empurrar o conteúdo à frente, mas a gente precisa buscar identificar quais são as suas necessidades reais. Bem, talvez aqui resida um erro comum de muitos discipuladores. Eles estão quase sempre pensando em necessidades cognitivas. O que é que essa pessoa precisa aprender? O que é que essa pessoa precisa conhecer? Será que ele já conhece a doutrina da predestinação? Será que ele já conhece o que é a escatologia reformada? E aí a gente precisa entender que o conhecimento é apenas um nível de necessidade de um discípulo. É um nível importante, mas não é o único. Há outros níveis de necessidade que a gente precisa trabalhar com elas. Então existe conhecimento. O que é que essa pessoa precisa conhecer? O que é que ela precisa aprender cognitivamente? Mas existe também um nível de caráter. Caráter também aqui pode ser entendido como atitudes. Porque por mais que uma pessoa saiba, de repente na vida prática ela está agindo de uma forma completamente contraditória ou agindo muito aquém daquilo que ela já sabe intelectualmente. Então, portanto, caráter é um nível de necessidades que nós precisamos tentar buscar, identificar quais são as necessidades daquela pessoa que nós estamos discipulando, também nesse aspecto caráter. E há um outro que é habilidades. Talvez aqui nós pudéssemos usar a palavra competências. Habilidades, competências. O que eu entendo, o que eu sou na prática, e aquilo que eu sei fazer. Conhecimento, caráter e competências. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Bem, além de amar o discípulo, além de conhecer o discípulo, a parceria de discipulado vai exigir muito falar. Já que, como nós vimos na nossa aula anterior, o discipulado ele é centrado no Evangelho, é óbvio que nessa parceria, nessa dinâmica, nessa jornada do discipulado, nós vamos falar muito acerca do Evangelho. E essa nossa fala, ela engloba tanto ensino, quanto confronto, quanto consolo, quanto desafio. E aí nós precisamos ter a sensibilidade para saber quando é a hora de cada coisa. Nem todo dia é dia de ensinar.
Vai ter dias que você deixa a sua liçãozinha de lado, guarda ela para outro encontro, e hoje nós vamos consolar o irmão que está passando por uma adversidade. E entenda, isso também é ensino. Não é aquele ensino cognitivo, né, conteudista que você tinha reservado para ela. Mas consolo cristão também é ensino. Também nem todo dia é dia de consolar. Tem dias que você precisa confrontar o seu irmão, colocar a verdade da palavra de Deus e o erro desse irmão frente a frente e encorajá-lo à mudança, que seria desafiar. Por fim, a dinâmica do discipulado também vai envolver fazer. O discipulado, como eu já tinha dito, não é algo teórico, ele é extremamente prático. Por isso nós precisamos definir alvos e precisamos definir estratégias. Está aqui algo que eu acho que ajuda muito na dinâmica do discipulado. Ouvindo aquelas pessoas a quem eu estou buscando ajudar e buscando identificar as suas reais necessidades, o próximo passo é definir alvos e estratégias que atendam àquelas necessidades que você conseguiu discernir. A partir disso aí você vai estabelecer tarefas que vão ajudar a atingir esses alvos estabelecidos, tarefas que vão contribuir para o desenvolvimento dessas estratégias que foram traçadas. E aí você não apenas fala, você não apenas ensina verbalmente, mas é muito importante quando você mostra como é que se faz. Daqui a pouco eu vou dar exemplos claros disso aqui tudo. Você tanto pode mostrar como é que se faz, mas em outras oportunidades você vai também dar, em outras ocasiões, você vai dar oportunidade para que aquela pessoa possa experimentar na prática aquilo que você já ensinou verbalmente e que você já demonstrou para ela. Depois, você precisa promover prestação de contas. Ou seja, se você deu uma determinada atividade para que aquela pessoa faça, no próximo encontro você não pode deixar de perguntar a ela como é que foi no desenvolvimento da tarefa. Para que aquilo ali não caia num buraco negro e não redunde em aprendizagem. A aprendizagem que nós pretendemos a partir da realização de uma tarefa, ela só se concretiza quando a pessoa presta contas da tarefa feita e ela recebe o feedback. Ela recebe uma avaliação, alguma consideração acerca daquela pessoa que estabeleceu a tarefa para ela. Vamos aqui pensar que nós estamos discipulando um novo convertido. E ele, você percebe que ele não sabe orar, se sente extremamente tímido, extremamente desafiado diante da necessidade de orar. Então você vai definir alvos para ele. O primeiro alvo seria aprender a orar sozinho. Não é? Antes da gente aprender a orar em público, a gente precisa aprender a orar só com Deus. E um outro alvo seria, depois disso, você poderia orar, quem sabe um dia aqui no nosso encontro de discipulado. E você vai definir estratégias. A pessoa que não sabe orar, que nunca orou, que está começando a vida cristã, ele não sabe o que é que ele vai dizer para Deus na oração. Não sabe. Então eu lembro de uma irmã que foi aluna minha há muitos anos atrás, pedimos para que ela orasse num culto, e ela, nervosa, coitada, não sabia o que dizer, ela basicamente só fez um agradecimento. Ela agradeceu a Deus pela evolução da nossa espécie. Essas são as dificuldades básicas de uma pessoa que está começando. Para nós hoje isso soa extremamente engraçado, mas para uma pessoa que está realmente começando é uma luta real. Ela não sabe. Então, você pode elaborar estratégias de oração. Aquelas estratégias básicas que a gente já conhece. Então, por exemplo, minha irmã, se você meditou num versículo bíblico, você pode orar respondendo a Deus.
dando uma resposta a Deus daquilo que você ouviu Deus falar com você naquele versículo bíblico. Então, você recebeu da parte de Deus, devolva para Ele em oração, nem que seja dizendo: Senhor, me ajuda a praticar isso aqui que eu li nesse versículo e que me desafiou. Ou você pode dar estratégias de, faça uma oração que envolva ação de graças, petições, confissões e louvor. São estratégias básicas. E aí você vai estabelecer tarefas. Tarefas nesse caso poderia ser orar todos os dias, após a meditação, né? A palavra sempre vai ter uma coisa e outra, claro. E quem sabe mais na frente você vai estabelecer a tarefa de, no próximo encontro, ao final do nosso encontro, eu não vou orar como tenho feito costumeiramente. Quem vai orar é você. Você demonstra como é que se faz isso. Ao longo dos muitos encontros, você está demonstrando para ela como é que se ora. Nesse caso, você deveria orar da forma mais simples possível, porque você precisa lembrar que não está apenas orando, mas você está demonstrando como é que ela vai fazer. E a partir daí você vai dando oportunidades. De repente, essa mesma pessoa participa do seu pequeno grupo. Então, passado algum tempo, tendo orado algumas vezes na reunião do discipulado, você já fica ligado para, quem sabe, numa reunião do PG, pedir para que ela ore. E aí você vai ampliando esse nível de desafio para ela e vai dando oportunidades para que ela possa desenvolver essa habilidade. E a cada vez que ela ora em público, você precisa fazer o quê? Dar feedback para ela, né? Ouvir dela: e aí, como é que foi para você? Foi muito difícil? Você sentiu-se mal? Eu achei que você orou bem, você mencionou isso, mencionou aquilo, poderia também ter mencionado isso ou aquilo outro, e aí você vai ajudando a pessoa a de fato crescer naquilo ali, tá bom? Eu queria agora mostrar aqui para vocês uma apresentação complementar que eu fiz aqui sobre o estabelecimento de alvos. Eu acho que esse é um dos elementos mais importantes na caminhada. Você precisa estabelecer alvos, dissemos já, levando em consideração as reais necessidades daquela pessoa com quem você está caminhando. E isso também vai ser feito levando em consideração o estágio em que ela se encontra no desenvolvimento enquanto discípulo. Então, eu trouxe aqui exemplos reais de alvos que nós estabelecemos para um grupo de discipulado de crentes maduros. Pessoas que já estão aí na caminhada com Cristo há muito tempo, e alguns deles já estão, inclusive, caminhando para a missão. Ok? Nós, então, estabelecemos 3 alvos básicos, que era respondendo à pergunta: qual é a nossa missão? Então, tem aquela resposta clássica da teologia que, em relação a Deus, a nossa missão é adorá-lo. E aí nós colocamos, então o alvo vai ser adoração. Pensando aqui em toda a gama de adoração, nós não estávamos pensando aqui apenas em louvores cantados. Estávamos pensando em toda prática espiritual, da busca de Deus, desenvolvimento da nossa espiritualidade, santificação, todo esse crescimento na minha relação vertical com Deus. Adoração. Mas a missão, ela vai além. Se em relação a Deus, a minha missão é adorá-lo, em relação à igreja, em relação aos crentes, incluindo os crentes da minha família, a minha missão é servi-los. Então, colocamos esse alvo, serviço. Nós queremos aprender como servir aos crentes da minha igreja e especialmente aos crentes que estão na minha casa. Minha esposa, meus filhos. Como é que eu vou servi-los? Como é que eu vou edificá-los? E em relação ao mundo, a nossa missão é evangelizá-los. E aí colocamos esse alvo, missão. Então, nós estabelecemos nesse grupo, de crentes maduros, que nós andaríamos juntos, estaríamos comprometidos nessa parceria de discipulado ao longo de 1 ano, nos encontraríamos quinzenalmente, aproveitando justamente a semana que não tem reunião do PG,
Então, numa semana eu tenho reunião do PG, com todos do PG. Na outra semana, que não é a semana livre, mas é a semana em que eu estou reunido com aqueles irmãos do PG a quem eu estou discipulando pessoalmente. E ao longo desse ano, nós não vamos ficar conversando aleatoriamente, né, atirando para todos os lados. Nós vamos focar nesses 3 alvos aqui. Partindo disso aqui, então, nós pensamos em alvos específicos. E esses alvos específicos, eles deveriam contemplar todos aqueles níveis de crescimento: conhecimento, caráter e competências, que são habilidades. Então, pensando nesse objetivo da missão, no meu papel com aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, no nível do conhecimento, nós estabelecemos que precisamos aprofundar a nossa compreensão do Evangelho. Óbvio, se nós vamos evangelizar pessoas, se nós vamos nos engajar nisso, antes de tudo eu preciso aprender mais do Evangelho. Não dá muito certo sair por aí em missão conhecendo apenas as 4 leis espirituais. Você precisa ir mais a fundo. Então nós vamos investir nisso aqui. No âmbito da competência, nós queremos aprender, queremos desenvolver a habilidade de comunicar o Evangelho com naturalidade. Muitas vezes pensamos naquele evangelismo feito, de porta em porta, quando nós estamos em algum avanço evangelístico. Isso tem a sua importância, mas veja, é algo que a gente faz esporadicamente. E a missão não pode ser esporádica, a missão precisa ser diária. Então, o evangelismo que é feito diariamente, ele está basicamente ligado a direcionar conversas cotidianas para as implicações do Evangelho. Então, como é que a gente aprende isso? A direcionar conversas cotidianas para o Evangelho. Como é que a gente aprende a falar do Evangelho com naturalidade? Essa é uma competência que nós estamos buscando desenvolver. E caráter, a gente pensou numa coisa, quase sempre existe uma confusão, existe uma dor no coração de muito crente na sua integração de fé e trabalho. Muitos crentes pensam que o seu trabalho é o empecilho para a sua missão. Então eles pensam, eu não estou fazendo missões porque eu preciso trabalhar nisso aqui. Quem sabe no dia que eu me aposentar, eu vou poder servir ao Senhor, eu vou poder fazer missões. No outro polo, existem alguns crentes que pensam que o seu trabalho, digamos assim, secular, é toda a missão que Deus espera dele. Então, se ele digamos, professor, ele pensa, tudo que Deus requer de mim em relação ao mundo é que eu ensine português, ou que eu ensine matemática. Isso já seria um extremo oposto. E alguns outros crentes têm algumas ideias equivocadas que estão no meio disso aí, como, por exemplo, enxergar o trabalho apenas como uma forma de financiar iniciativas evangelísticas, iniciativas missionais. De forma que, pensando nisso tudo, é que a gente vai vendo que a nossa missão ela está muito ligada ao trabalho que a gente exerce diariamente, pelo simples fato de que a maior parte do tempo que nós passamos acordados, nós não estamos dentro da nossa casa e nós não estamos dentro da igreja, nós estamos no trabalho. E por causa disso, pensar a nossa missão vai exigir também uma atitude diferente, uma mudança de atitude em relação ao meu trabalho diário. De forma que nós pensamos que em relação a caráter, fosse muito importante que nós aprendêssemos a integrar fé e trabalho. E nós vamos então buscar, perseguir esses alvos aí em relação àquele objetivo maior da missão. Quando você pensa nesses 3 níveis, você vai também poder observar que você está pensando num discipulado integral, pensando na pessoa como um todo. Então, conhecimento está muito ligado à nossa mente, à nossa cognição. Competência, poderíamos de uma forma ilustrativa dizer que está muito ligado às nossas mãos, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz. Caráter é algo que está mais ligado ao coração mesmo,
nesse caso aqui, uma mudança no meu coração, na disposição do meu coração, em relação à minha atividade laboral. E isso aí vai repercutir muito na minha missão diária. O que é que acontece? Agora, de uma forma resumida, caminhando já para o fim. O que é que acontece no encontro normal de discipulado pessoal? Primeiramente, nós vamos compartilhar os textos bíblicos que nós estudamos, que nós meditamos do último encontro para cá. Então, aqui nós incentivamos o discipulado através da Bíblia, não através de livros, não através de revistinhas, de métodos de discipulado, mas através da Bíblia. Próxima aula de hoje, às 8, a aula vai ser sobre isso, como discipular com a Bíblia. Então, eu sempre estou estipulando para eles um texto bíblico. Geralmente a gente tem usado uma carta de Paulo durante um mês. Então, Efésios, por exemplo, quinzena esta, agora nós vamos estudar Efésios, capítulo 1, 2 e 3. Na próxima quinzena, seja depois do próximo encontro, capítulos 4, 5 e 6. E quando nós nos encontramos, nós vamos compartilhar as nossas descobertas, os nossos aprendizados no texto bíblico. E nós vamos tirar dúvidas acerca desse texto bíblico. Além disso, prestamos contas de algumas tarefas específicas, como essa que eu disse no início da aula. Pense acerca da sua trajetória espiritual. Então, as pessoas trazem a tarefa. E depois disso tudo, a gente esclarece quais serão as tarefas da próxima quinzena. Pensando aqui no encontro quinzenal. Se for semanal, pense aí semanalmente. Por fim, nós oramos uns pelos outros. E ao orarmos uns pelos outros naquele encontro, a gente já sabe como é que nós vamos orar uns pelos outros ao longo dos próximos 15 dias. Aquilo não deve morrer ali no encontro, mas deve continuar entre um encontro e outro. Então veja, um encontro de discipulado é algo extremamente simples, baseado nessas dinâmicas mais básicas da vida cristã mesmo. Oração, leitura bíblica e ação. Bem, a minha intenção é que com essas aulas, com essas orientações básicas, você se sinta encorajado, você se sinta desafiado por Deus a colaborar conosco, cooperar com essa igreja na tarefa suprema do discipulado pessoal. Imagine se nós aqui não formos uma igreja baseada exclusivamente num culto dominical, num bom culto dominical, com uma boa mensagem expositiva, com músicas cristocêntricas, mas que não seja apenas isso. Encorajados por aquilo que acontece aqui semanalmente, que nós partamos para uma semana de muito trabalho missional, de muito discipulado, ensinando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, encorajando uns aos outros, e assim impulsionando uns aos outros a maturidade cristã e a missão. Júnior. Esse aqui dessa apresentação? Sim, eu mando para o seu WhatsApp. Tá bom? No grupo de líderes de PG, no grupo lá de formação de líderes, eu acho que você ainda está lá. Tranquilo, tá bom? Se alguém de casa, inclusive, quiser o material, entre em contato comigo, que aí eu passo pelo WhatsApp. Que Deus possa nos abençoar e que nós sejamos frutíferos na missão de fazer discípulos. Amém?